Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está iniciado. Graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de passarmos o Evangelho, de nos ajudarmos nessa caminhada, porque a gente tem que pensar o seguinte: todos nós passamos dificuldades, mas muitos de nós passamos dificuldades porque estamos ou fizemos com as nossas mãos. Por exemplo, uma fofoca. Uma fofoca destrói amizades verdadeiras. Por exemplo, vou citar. A gente está ali falando assim: olha a casa do Zé, olha a casa do Zé, como é grande, como é bonita, olha, como será que ele comprou aquela casa? Ele não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para comprar aquela casa. Você viu? Nós temos que fugir dessas coisas, dessas fofocas, entenderam? E quando não dá para a gente fugir das fofocas, nós temos que amenizar a fofoca. Como ameniza a fofoca, companheiros? É o seguinte: a gente precisa pensar assim, ó. Se a gente escuta uma fofoca e não tem como, a gente tem que falar: é mesmo, mas será que ele não progrediu na vida? Será que ele não ganhou dinheiro para vencer e conseguiu comprar a casa dele? Então, porque a gente tem que amenizar as fofocas. Começa uma fofoca aqui, daí acontece o quê? Daí acontece que um passa para o outro e daí começa a virar aquela confusão. E daí a gente acaba o quê? Perdendo amizades, perdendo relacionamentos. Porque ninguém gosta. A gente tem a mania de querer se envolver, fazer fofoca, um fala pro outro e o outro fala para um. E daí a pouco tá aquela bagunça, tá aquela confusão. Então a gente tem que ser mais cuidadoso possível nos nossos comentários. Sermos cuidadosos, não importa. E ainda por cima tem aquele fofoqueiro que trabalha. Por exemplo, vamos citar um fofoqueiro que trabalha, só para a gente entender que tem fofoca dentro do trabalho também. Tem aquele fofoqueiro que vai lá e entrega para o chefe, para derrubar aquele lá. Que coisa feia, gente. Gente, a gente não sabe como isso é errado. Nós não temos que fazer essas coisas, nós temos que nos
disciplinar para fazer o nosso trabalho, não ficar de conversa furada, não ficar ali no trabalho fazendo fofoca de um para outro, ou trazendo para casa, falando da vida dos clientes, fazendo fofoca da vida dos outros. Que coisa feia. Tem gente que faz fofoca e acha e fica vivendo a vida do outro. Companheiros, nós não podemos viver a vida do outro e fazer fofocas. Por N fatores. Perdemos, muitas vezes, quando é no trabalho, perdemos clientes. Porque isso aí, se for dentro do trabalho a fofoca que a gente faz, uma hora alguém vai soltar e daí a gente acaba perdendo o cliente, E não é só por causa que nós perdemos, não. É por falta de ética profissional fazer fofoca. Isso não tem nada a ver. O que o outro vem trazer dele para você resolver profissionalmente não se mistura. Ponto. A segunda coisa, nós temos que pensar o seguinte: nós estamos fazendo fofoca e também a gente não sabe, companheiros, a gente não sabe o que o outro tem. Será que ele está bem espiritualmente? Para que a gente fique falando dele, falando das coisas dele. Então, a gente não sabe. Às vezes ele não está bem espiritualmente, né? Às vezes ele estava bem naquele período que a gente estava negociando o trabalho com ele, com a pessoa, né? Fazendo o nosso trabalho, e depois a gente não sabe como que ele está, como a pessoa está. Então, além de ser uma falta de ética, né? Uma falta de respeito, né? Além disso, a gente não sabe espiritualmente como ele está. A gente pode puxar tudo que está espiritualmente com o companheiro que a gente comenta do companheiro. Então a gente puxa tudo para dentro do nosso lar, da nossa casa, na verdade, e daí começa a ficar tudo perturbado. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes até a gente sabe, mas a gente tem a mania de querer se envolver na vida do outro, ou até mesmo de querer viver a vida do outro, como se fosse uma peça de teatro, como se nós fôssemos aquele personagem de uma peça de teatro ou de uma novela que está passando. Então nós temos que parar de fazer essas coisas. Ponto. Aonde está a questão da ética no trabalho e a questão do respeito para com aqueles que nos confiaram referente ao trabalho e respeito ao chefe. O chefe, por mais que ele não seja bom, assim que a gente julga que o chefe não é bom, mas de algum modo o nosso dinheiro está entrando, não está? Nós estamos ganhando, bem ou mal. Tem muita gente que gostaria de estar no nosso lugar e está procurando emprego e está passando dificuldade. Enquanto nós temos um emprego, bem ou mal, o chefe ele fala na nossa orelha, mas pelo menos a gente ganha aquele salário, entendeu? Então a gente tem que respeitar, porque é um ser humano, e a gente não tem que bater de frente, a gente tem que orar por aquele ser humano que está lá, para que ele fique calmo, para que ele fique bem, porque bater de frente só vai ocasionar coisas negativas, só vai atrapalhar, e nem ficar com raiva, e nem querer se vingar de algum modo, porque a gente vai perder com isso. A gente vive perdendo porque a gente quer descontar. E às vezes a gente não consegue descontar naquele que é o chefão lá em cima, e tem pessoas, e isso não é certo, nós não podemos fazer isso.
descontam na família, naqueles lá que estão dentro do lar. Não pode fazer isso, não pode descontar o que você viveu no trabalho que não foi legal em cima da família. Eles não têm culpa do que você vive lá no trabalho. Você tem que saber, nós temos que saber separar o trabalho e a família. O trabalho, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Desabafar lá dentro da família é uma coisa. Agora, jogar todos os nossos problemas é outra coisa. Então, a gente tem que se equilibrar, tem que fazer tratamento espiritual se a gente tiver necessidade, se observarmos que estamos com necessidades e parar desses conflitos, dessas fofocas que ocasionam conflitos, que ocasionam dificuldades, que nos deixam, ou melhor, que nos dão dor de cabeças.